Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live desse ano, do ano de 2021. Eu sou Guilherme Nogueira. Esse é o Conexão MTC. A ideia é trazer para vocês aí assuntos relacionados à medicina chinesa, mas não só também, né? Trazendo assuntos que estejam aí de acordo com a nossa realidade, com aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Como que a medicina tradicional chinesa conversa, né, o que ela traz de ensinamento para que a gente leve os nossos dias, né, o dia a dia aí da nossa vida com mais leveza, com mais tranquilidade, com mais compreensão, com mais sabedoria. Então a ideia do Conexão MTC é justamente fazer essa conexão, né, como que a gente pode fazer um link com teorias, medicinas, filosofias tão antigas nos nossos dias atuais. Tá? E a live de hoje, a ideia é justamente essa, né? Como que a gente pode observar o mundo que a gente vive hoje e entendê-lo de uma forma mais profunda ou de uma forma um pouco mais... eu costumo, né, trazer a ideia do terceiro olho, assim, a ideia da sabedoria. O terceiro olho é aquele olho que não julga, é aquele olho que não está analisando ou avaliando as questões em si, ele está só observando, né? Ele está só tentando entender ali o que está acontecendo, mas sem o julgamento, sem o crivo, né? Sem dizer se é bom, se é ruim, né? Sem o maniqueísmo, sem aquela ideia de ter que colocar em tabelinhas, isso sim, isso não, né? Simplesmente olhar e entender, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre a mentira da verdade ou a verdade da mentira. Independente da ordem que a gente coloque aqui, a gente está falando basicamente na medicina chinesa aí de um par de yin e de yang. Né? Eles se complementam, eles na verdade são um só. Então quando a gente está falando sobre tudo aquilo que a gente acredita ser verdade, né, ou as verdades que o mundo nos apresenta de alguma forma, a gente está colocando em xeque ou colocando à prova, na verdade, tudo aquilo que foi construído enquanto sociedade, né, enquanto cultura, enquanto pessoas que decidiram se aglutinar, né, ficarem juntas para formar um tipo de grupo que juntos com certeza seriam muito mais fortes, aí talvez numa época onde os animais ainda nos ameaçavam, né, de alguma forma, então estar em grupos fazia muito mais sentido, aí cada um ia fazendo alguma tarefa ali dentro para compor junto com esse grupo, e a partir desse momento bem pré-histórico mesmo da raça humana, começam então a criação das verdades. Né? A verdade é aquilo que funciona para esse grupo de pessoas. Né? Então, quando a gente junta lá 10 pessoas, se eu tenho, sei lá, 9, 8 que gostam de futebol, é bem provável que o assunto vai ser esse, né? A hora que tiver o encontro. Óbvio que vai depender do contexto, né? Mas o que é verdade para esse grupo? O que esse grupo, o que alimenta, o que faz esse grupo se mover, o que faz esse grupo pensar, o que faz esse grupo agir. E aí começam a criar os núcleos, né? A medicina, aí vem os massoterapeutas, vem os administradores de empresa, vem milhões de grupos que entendem verdades a partir do momento em que se agruparam, né, nesses nichos específicos de vida, porque é óbvio que depois de um tempo, né, as especialidades elas começam a se formar dentro dessa visão. Então elas vão ficando cada vez mais verdadeiras dentro daquele grupo ali. Tá bom? A ideia básica é essa. Na MTC, a gente já falei aqui várias vezes sobre o Tao. O Tao é aquilo que antecede qualquer manifestação cósmica, qualquer manifestação do universo. Né? Então, de onde veio o universo, Guilherme? Os chineses vão responder para você, veio do Tao. E aí você pergunta, o que é o Tao? Aí eles vão falar, não sei. É aquilo que não se explica, é aquilo que antecedeu a própria criação do universo. Né? É explosão? Não, a explosão não é o Tao, é antes da explosão. Tal é Deus? Não, tal não é Deus. Tal é antes de Deus. Então, eles perceberam que esse ponto de partida, né, aí, óbvio, dentro da visão do taoísmo, né, que é essa filosofia chinesa, tudo que fosse dito a partir do Tao é uma mentira.
Olha que louco, né? Isso, óbvio, depois de muitos anos dessa cultura pré-histórica, né? Dessa coisa de sobrevivência, do pô, vamos ficar junto dentro da caverna porque é mais seguro, né? Aqui fora tem uns tigres, né? Tem uns bichos assim que podem comer a gente. Depois disso, né? Depois que a sociedade se estabeleceu, criou uma certa segurança, né? Passou por essa repetição paulatina do dia a dia, né? Depois de tanto massacre, né? Dessa coisa assim, do isso sim, isso não, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Aí chega uma hora que o cara fala, meu, como assim isso não? Né? Como assim isso sim? E ele começa a questionar então essas questões, né? Que foram enraizadas, que se tornaram estruturais dentro da nossa alma. Isso é muito louco, assim, porque você nasce, você já recebe uma porrada assim de estruturas, tijolos, títulos, rótulos, milhões de coisas que a gente recebe no ato do nascimento, assim, pau! Já numa pancada. E essa pancada, ela já deixa a gente meio amortecido, assim, sabe? Como se você tivesse meio num balão, assim, suspenso, aéreo. Porque a hora que você cresce dentro desse mundo, você nunca vai duvidar, né, do sexo que você nasceu, você nunca vai duvidar do nome que te deram, né, você nunca vai duvidar da sua nacionalidade, né, são coisas, bom, você nasceu no dia tal, mês, ano, hora, né, você é do sexo X, seus pais te deram esse nome, esse sobrenome, você nasceu na cidade tal, no país tal, no planeta X. Então, essas pancadas que a gente vai recebendo, essas carimbadas, na verdade, assim, vários carimbos, assim, elas vão se tornando de tal forma estruturada dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro do nosso espírito, que a gente passa a acreditar em tudo isso como se fosse verdade única. Quando a gente acredita sem ao menos questionar, não tem problema, tá? Não estou falando que isso é ruim ou que é bom. Não existe esse julgamento, né? Mas vamos pensar na pessoa que não questiona, ela recebe todas essas informações. Com certeza muitos de nós, durante muitos anos, nossos pais, nossos avós, né, foram pessoas que viveram suas vidas acreditando piamente em tudo isso, sem questionar uma vírgula, assim, sem fazer um tipo de questionamento profundo. Tá? Ah, Deus está lá em cima, diabo está lá embaixo, do ponto de vista religioso. Aí depois vem a ciência, e a ciência fala, isso aqui é uma célula, isso é um núcleo, isso aqui é uma bactéria, isso é um vírus. Né? E aí começa a nomear coisas. Para tudo. Né? Para tudo que existe na vida, a gente vai nomeando, e isso vai ficando impregnado, impresso, e a gente já vai repetindo isso por tabela, sem perceber e sem fazer o devido questionamento. Né? Para os chineses, é óbvio que depois isso se perde, né, quando a gente vai estudar a medicina chinesa, porque a gente está mais preocupado ali, esse ponto serve para quê? Né? A gente não fica muito pensando na filosofia. Mas assim, na essência da medicina chinesa, tudo aquilo que veio depois do Tao, ou toda tentativa de explicar aquilo que veio depois do Tao, ou seja, toda manifestação cósmica universal, é uma mentira. Por que é uma mentira, Guilherme? Porque passou pelo crivo, passou pelo pensamento, passou pelo julgamento de alguém. Alguém disse que é assim. E não necessariamente é a verdade. Né? É algo em que a pessoa acredita ser verdade, ela transmite isso que ela acredita ser verdade e outras pessoas passam a acreditar. Quanto mais pessoas acreditarem nessa verdade mentirosa, né? Porque tudo que se explica depois do tal é uma mentira, né? Então, quanto mais pessoas acreditarem nessa mentira verdadeira, mais concreta ela se torna, né? Mais impactante ela é, né, no ato do nascimento de um indivíduo, de um ser humano aqui no planeta Terra. Né? Pensa, se eu acredito, né, que existe vida após a morte e ninguém mais acredita, eu vou para a fogueira, com certeza. Vão me queimar, falam, esse cara é louco, ele surtou, é melhor queimar ele, né? Tira ele do time, né? Põe ele para fora. Agora, se
todo mundo acredita em vida após a morte, em reencarnação, e outra pessoa fala, não, isso aqui é única, né? Não tem outras. Então essa pessoa vai para a fogueira. Então vocês veem como é curioso, né? Porque dentro de culturas diferentes existem crenças diferentes e numa dada cultura você é o tal, né? Você é o fodão, e em outra cultura você é condenado à morte. Porque, né, essa verdade que você carrega não faz sentido nenhum para aquele grupo de pessoas. Né? A questão é que agora a gente vive num mundo globalizado, onde a informação ela transita à torta e à direito para todos os lados, né? Ela vai penetrando, ela vai entremeñando todas as culturas de um modo geral, e quem massacra a gente com informações que concretizam, que trazem as verdades temporárias, né, para as pessoas é a ciência, né? É o estudo científico, é a comprovação científica, é o encontro do nome de um vírus X que nasceu em 2019 e aí ele recebe o nome, sobrenome, data de nascimento, igual a gente. Né? Então é lá, Covid-19, né? Porque é isso, porque é aquilo, porque data X, Y, Z. Então essas verdades elas vão sendo disparadas assim para uma quantidade de pessoas muito maior hoje do que era antigamente, né? Então o choque cultural era muito grande, né? Quando vinha uma pessoa de um outro continente de navio para cá, né? Chegava, pô, que é isso, né? Esses meus índios estão pelados, olha que loucura, né? Os caras não usam roupa aqui, né? Eles usam uma folhinha, quando usa, né? Então imagina o choque que foi na hora isso, né? Então, a hora que você globaliza o negócio, fica muito mais fácil você criar verdades, né, através dessas mentiras criadas. Não é mentira no sentido pejorativo, né, do tipo, eu estou criando uma mentira de propósito para enganar a pessoa. Não é isso, tá? Que eu estou tentando dizer aqui é que, assim, é uma ilusão, né? Acho que ilusão é uma palavra mais tranquila, né, perto da mentira, assim. É uma ilusão criada pela mente de uma pessoa, de algumas pessoas, né, de um grupo de pessoas que acreditam naquilo, e elas conseguem, de certa forma, fazer com que outras pessoas também acreditem nessa verdade dela. Tá? E aí, o que o mundo se tornou diante de tudo isso? Né? Nós acreditamos naquilo que é comprovado de alguma forma, né, científica, mas até as comprovações científicas elas são ilusões criadas pelos cientistas que fizeram a pesquisa. Né? Olha que interessante, a gente tem aí hoje a física quântica, por exemplo, que coloca em xeque justamente essa questão. Né? Eles falam que o olhar do cientista, né, ou do grupo de cientistas que estão avaliando a questão X interfere diretamente no resultado dessa pesquisa, porque é a energia da pessoa impregnada no processo que vai fazer com que aquilo teste positivo ou negativo, e aí ela chegue a alguma conclusão. Né? E a partir do momento que ela chega à conclusão, isso se torna uma verdade. Né? E muitas vezes absoluta, assim como alguns anos atrás, né, a Terra era plana. Era o que a ciência pregava. A ciência da época, assim, óbvio que não era exatamente como é hoje, né? Mas aí depois de um tempo vem alguém falando, não, a Terra é redonda. E a gente passa a acreditar também. Né? Até onde isso é verdade? Na verdade, não existe essa verdade em si, né? Porque tudo é uma ilusão criada pela mente humana. Né? Nós, enquanto seres humanos, nos iludimos desde o momento em que a humanidade se formou, desde o primeiro indivíduo que chegou aqui na Terra. O que existe é uma ilusão criada a partir do filtro mental do nosso corpo físico, porque essa não é a verdade. Né? A verdade em si, para os chineses, né, estou falando, né, principalmente para o taoísmo, né, o verdadeiro é aquilo que não se explica. Então, quanto mais tentativas de explicar algo, mais distante estamos dele. Né? Isso eu já falei várias vezes aqui nas lives também. Por exemplo, eu fui num retiro budista, achei muito legal isso, facilita um pouco a nossa visualização. Né?
Ele apontou para um objeto qualquer lá, né, na verdade, assim, ó, isso aqui é uma caneca. Né? Ó, bordinha, alça, né? Tem um fundo aqui, tem um líquido aqui dentro. Então isso é uma caneca, vocês concordam, né? Isso é verdade, não é? Eu estou mentindo para vocês? Não estou mentindo, mas eu estou iludido de que isto é uma caneca. Por que eu estou iludido de que isso é uma caneca? Porque isso só é uma caneca porque várias pessoas acreditam que ela é uma caneca. Né? É um nome que foi dado a um objeto que foi moldado a partir de outras substâncias da natureza. Então, se eu diluir isso aqui, se eu dissolver essa caneca de novo nos moldes, né, ou nas substâncias em que ela foi produzida, ela vai deixar de ser uma caneca. Né? Tem aqui cerâmica, tem aqui tinta, tem algumas questões assim, então eu posso, né, desconstruir essa caneca e ela vai deixar de ser a caneca. Essa é a verdade por trás dessa mentira ou dessa ilusão criada culturalmente, né, socialmente, seja o que for. Podem ser conceitos, podem ser objetos. Né? A gente vem ouvindo falar muito sobre preconceitos, de raça, de sexo, de credo, né? A vida inteira a gente ouve sobre essas questões, né? Hoje muito mais em evidência do que antigamente. Então tudo isso é ciência, religião, filosofia, gente, tudo isso é uma ilusão criada, ela ganha forma, né? Ela consegue se concretizar de alguma forma, inclusive no próprio pensamento, né? Ela ganha essa materialização, essa forma palpável, né? Seja palpável tocando mesmo com o meu corpo físico ou palpável mentalmente, onde eu consiga acessar o raciocínio daquela pessoa, do que ela está tentando me dizer. Né? Por exemplo, eu estou tentando me explicar aqui sobre uma questão, né, da medicina chinesa. Isso tudo é uma ilusão. Né? Eu estou criando palavras, ou seja, eu estou concretizando pensamentos para que vocês consigam aí de alguma forma acompanhar o meu raciocínio e compreendam aquilo que eu estou tentando dizer, que eu estou tentando transmitir. Olha que loucura, né? Eu estou criando uma mentira ilusória, estou criando uma ilusão para que vocês concretizem algum tipo de pensamento, algum tipo de, sei lá, de sabedoria, de compreensão, de entendimento, de qualquer coisa. Né? Você pode estar concretizando na sua cabeça e falar, puta, o Guilherme surtou mesmo. Né? Tudo vai partir do ponto que você chegou hoje na sua vida. Né? Tudo aquilo que você escolheu, tudo aquilo que você fez durante a sua vida te traz num ponto hoje que faz você olhar para essas palavras, ou, né, absorver essas palavras que eu estou tentando jogar aqui para vocês, e aí vocês vão criar uma interpretação que seja plausível ou concreta para o mundo em que vocês vivem. Ou seja, para a ilusão, né, para as mentiras que estão na cabeça de vocês. Eu estou falando mentiras daqui, vocês estão juntando com as mentiras daí e tentando concretizar ou entender alguma coisa. Olha que loucura. Né? Então, aí no retiro que eu fui, né, o cara tava falando, então isso é uma caneca. Pá. E aí, né, aí vem o olhar do chatão, né? Eu falo assim, o chatão zen. O chatão zen vai olhar e falar, não é uma caneca. Né? Isso aí é cerâmica, isso aí é barro, isso aí é tinta. Né? Ele vai desconstruir essa caneca de alguma forma. Tá? E essa desconstrução é o primeiro passo para entender a ilusão criada pela nossa mente. Né? A hora que eu desconstruo algo que foi construído e que já funciona, né? Se eu morrer, né, minha filha vai continuar aqui no planeta, ela vai pegar isso aqui, ela vai falar, puta, isso é uma caneca. Meu pai usava essa, inclusive, era dele. Né? Ou seja, ela vai criar as verdades dela. É como se essa verdade, a gente olha para a caneca como se ela sempre fosse caneca, a vida inteira, e como ela, né, ela sempre foi, ela é e sempre será caneca. Esse é o olhar do ocidental. Né? A gente acha que as coisas já estavam aí, do jeito que estão, funcionando do jeito que estão,
que são assim e que vão continuar sendo assim. Então, o primeiro passo para a gente desconstruir ou para a gente quebrar essas verdades únicas, né, ou essas verdades absolutas, é desconstruí-las assim na lata mesmo, assim, falar, isso é uma caneca. Não, isso não é uma caneca. O que é isso aqui? E a gente começa a fazer a desconstrução. Isso aqui é uma camiseta. Não, não é uma camiseta. Ela está. É um estado. Ela está a camiseta agora, mas ela não era camiseta. E pode ser que daqui a algum tempo ela não seja mais camiseta. Né? Pode ser que ela seja ressignificada de alguma forma. Né? Então, a ideia de desconstruir essas verdades absolutas é o primeiro passo para que a gente obtenha essa mente da sabedoria, né? Esse olhar do terceiro olho e que consegue olhar as coisas de fora, de cima. Né? Então eu vou desconstruindo conceitos. Ah, eu sou velho. Para quem? Né? Do ponto de vista de quem? Comparado com o quê? Né? Então a gente começa a desconstruir. Ah, eu sou muito novo para. Ah, já está tarde para fazer um curso. E aí vai. Ah, o ovo é o vilão. O ovo é o herói. Não interessa. Né? Aquilo tudo que eu vim construindo a minha vida, eu passo então a desconstruir. Eu começo a questionar. A gente começa a fazer aquele advogado, né? O advogado do diabo. Mas é assim mesmo? Tem certeza? Né? E se você olhasse por esse olho, né? Por esse ponto de vista, e a gente começa a fazer esse mundo virar de ponta cabeça. Então, é isso, né? São passos pequenos. A gente começa com os objetos porque é mais fácil, porque é aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, está no nosso dia a dia. Né? Então fica mais fácil desconstruir. Depois a gente começa a desconstruir os conceitos formados, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito. Fala, puta, eu sou mãe solteira com filho. Né? Homem careca, sei lá. Né? Se você só dá o tema, vem a lista. Assim, de coisas, assim, né? Milhões de coisas. Então, a gente vai começar a desconstruir do físico, mais fácil, por causa dessa concretude. A gente consegue tocar, a gente consegue ver e consegue entender. Fala, puta, é verdade, Guilherme, isso não é uma caneca. Ela está em formato de caneca hoje, né? Mas pode até ser que aconteça dessa caneca cair no chão, né? No segundo seguinte, espatifar, ela vai virar caco. Né? Ou seja, ela vai deixar de ser caneca de um segundo para o outro. Né? Então começa por aí. A possibilidade de transformação, a possibilidade de se transformar em algo novo, diferente, ou simplesmente a possibilidade de não existir mais. Inclusive, voltar à sua condição original, que aí para os chineses faz muito mais sentido. O que seria voltar à condição original? Voltar para o Tao, que é aquilo que deu origem a tudo no universo. Entendeu? Né? Sacou? Essa ideia, né, do taoísmo, da medicina tradicional chinesa, é fazer com que as pessoas entendam que tudo isso que existe, que aparece no nosso campo visual, sensorial, né, olfativo, audição, gosto, tato e todos eles, mente, é apenas um estágio. Nós estamos assim, nós não somos isso. Né? Eu não sou esse corpo, eu não sou o Guilherme. Sinto informar, não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme, é temporário. Né? Tem um prazo isso, tem um tempo. Né? Aí é que está a mentira. Não, mas como? Você é Guilherme. Eu te conheço desde a escola, desde que a gente era pequenininho. Né? Minha mãe me conhece desde o dia que eu nasci, né, mãe? Até da barriga. Não sou. É uma mentira. É uma ilusão, é temporário. É impermanente, já falei isso aqui. É transitório.
né? Da mesma forma que a caneca pode cair no chão e quebrar, eu posso sofrer um acidente, posso infartar, posso morrer. Puf, transformou de novo. Né? É essa a ideia. Né? Como que eu posso desconstruir isso que está construído há milênios? E aí a gente carrega, né, na nossa mente informação que vem sendo sedimentada, compactada há séculos, há milênios. Né? Então, como que eu faço para desconstruir tudo isso, Guilherme? Passo a passo, com calma, com tranquilidade. Começa a observar as coisas que estão à sua volta. Né? Começa a desapegar do bem material, por exemplo, é a minha caneca. Né? A primeira coisa, eu preciso desapegar. Né? Não, é a caneca, acabou, caneca. Né? Eu parto por aí você começa, caneca mesmo? Não, tinta, cerâmica, barro, sei lá do que é feito essa. Né? E aí, olha que interessante, né? Então, vem o primeiro conceito, que é esse conceito que está enraizado, estrutural, né? Esse que sedimentou ao longo de anos e milênios na nossa cultura, na nossa sociedade, é aquilo que vem primeiro, aquilo que salta primeiro. Isto é uma caneca. Sim. Né? A pessoa, sim, é uma caneca. Né? Eu vou comprar uma caneca de presente. Você vai lá na loja, você vai encontrar a caneca. Você sabe onde vende caneca. Né? E aí vem o segundo olhar. Né? A pessoa que começa a questionar. Bom, está uma caneca, porém não é uma caneca. Né? Esse é o segundo olhar da desconstrução. Aí vem um terceiro olhar, que é o enfim, é uma caneca. Esse terceiro olhar, enfim, é uma caneca, a pessoa ela compreendeu que existe um padrão estrutural na minha cultura, onde eu vivo, que acredita piamente de que isto aqui é uma caneca, e esse é o nome que foi dado para esse objeto. Né? Então ele entende isso. Ele entende que ela não é uma caneca, de fato ela está caneca. Enfim, tá tudo certo, assim, é uma canequinha. Né? Então o enfim é o olhar supremo, é o olhar da sabedoria. É o olhar que entendeu que aquilo foi construído a partir de uma ilusão mental de alguém que quis dar um nome, que juntou as letras, que fez o artigo, né, desta forma, como um recipiente que carrega água, chá, café, o que for. E depois disso, tudo, ele entende que simplesmente está dessa forma. E ele aceita essa forma, ele não questiona, ele não julga se é certo, se é errado, se é ou se não é. Já não tem mais essa avaliação sobre aquilo. Né? Então, quando a gente fala assim, né, quando está chegando a virada do ano, né? Ano que vem, né, as coisas vão melhorar, né? Feliz ano novo, né? Que esse ano que está entrando seja um ano de muita alegria, de muita paz, de sabedoria, de saúde, de sucesso. Gente, o ano não existe. É uma ilusão. É uma ilusão criada por nós, seres humanos. A gente usa isso, não sei para quê, porque só atrapalha o nosso dia a dia, porque a gente tem prazo para entregar coisa, aí pioraram a situação porque pegaram o dia, inclusive, né, esse ciclo em que vem a luz e a sombra, né, e a noite, né, dia e noite, pegaram esse ciclo e contaram em horas. Né, que inclusive é uma outra mentira. Não existe hora, não existe minuto, não existe segundo. O tempo ele não existe. No presente, que é onde realmente vivemos, no momento presente, o tempo ele não existe. Vocês já pararam para pensar nisso? O tempo ele existe quando a gente tem um marco de passado e de futuro. Coisas que eu vivi e coisas que eu quero viver. Aí é que está o tempo. Mas aonde eu vivo de fato, não existe. É uma ilusão.
O tempo ele é ilusório, ele foi engarrafado, né? Foi colocado num frasco. Literalmente, né? Porque antes era uma ampulheta, né? Então o tempo ele foi engarrafado, olha que loucura. Olha que loucura, ele não existe, é uma mentira. Acordem. O ano não existe. Né? Existem alguns ciclos naturais, sim, que o planeta está envolvido, que aí é uma ilusão tão grande, que a gente não acessa, né? A configuração cósmica. Eu, pelo menos, não vislumbro isso, eu não consigo assim, né, ver a magnitude desse processo cósmico, né? Como criamos isso, porque é uma criação nossa também. Né? A gente faz parte do universo, então fomos nós que criamos ele. Eu não consigo visualizar os limites, né? Ou se é que existe limites, né? Talvez não exista esses limites do universo. Mas essa tentativa de colocar tudo em prazos, em tempos e calendários e datas é uma ilusão criada por nós também, pela raça humana. Né? Pergunta para o seu bichinho, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, os passarinhos que estão voando ali fora, o que eles estão planejando para o ano de 2021. Não existe. Vida que segue. Não tem férias. Não tem dia de semana, não tem fim de semana. É a vida. Viver a vida. É só isso. É o presente. Né? Daí que vem a palavra, talvez também, né? Olha que significativo, né? A gente chamar o presente de presente, né? Que representa aí também aquilo que a gente, quando a gente ganha, né? Algo assim, né? Eu estou te presenteando, ou seja, estou te dando esse momento presente, eu estou aqui com você, né? É mais ou menos isso. Olha que curioso, né? Então, todas essas ilusões estruturais que a gente vem criando, né, são barreiras que impedem ou que encaixotam a gente dentro de uma caixinha que limitam demais a nossa vida. Demais. Ah, não, de domingo eu não faço nada. Assim. Por que de domingo eu não faço nada? Mas quem decidiu isso? O Criador, inclusive. Assim, né, depende, tem a religião que acredita. Né? No domingo descansa. Né, assim, já cansou muito fazer o universo, né, durante a semana, e o sábado, né, fez uma hora extra no sábado, aí domingão não, domingão sagrado, dia de descanso. Loucura, né? Segunda-feira, nossa, até dia de trabalho, né, ter que ir pro trabalho, segunda-feira é uma lástima. Por quê? Né, porque foram criados conceitos. Né, isso se tornou estrutural de uma tal forma que tantas pessoas acreditam que a segunda-feira é um lixo para se viver, que isso vira verdade. As pessoas falam como se fosse a maior verdade do mundo. Gente, tudo no universo funciona por esse prisma. Tudo. Tudo é uma ilusão criada pela nossa mente. Recentemente eu li um livro, já até comentei aqui, chama Viver de Luz, de uma australiana. É impressionante o quanto de questionamento ela fez sobre a alimentação em si. Né? O Viver de Luz é um livro que traz o conceito de você não precisar de alimentos sólidos para manter o corpo físico. Né? E pouquíssimos líquidos também, inclusive bem poucos líquidos, tá? Então, e aí no livro ela fala muito desse processo de questionamento, né? De questionar, será mesmo que meu corpo precisa de tanta comida? Né? 5 refeições por dia, 3 grandes refeições e lanchinhos intermediários, né? De 3 em 3 horas eu preciso me alimentar. Será? Ela começou a questionar, porque o corpo dela estava pedindo coisas diferentes. Olha que louco, né? Como se ela tivesse tido insights, né? Mas na verdade ela entrou em contato com uma técnica milenar, que é uma técnica indiana, né? Aí, os hindus eles já fazem isso há muitos anos, né? Milhares de anos, inclusive, de não se alimentar, né? de comida física. E aí ela, no livro, ela vai trazendo vários desses questionamentos ligados à geração de energia para o corpo físico. Ela falou,
Por quê que eu preciso acreditar que o alimento sólido é a principal fonte de energia? Ela fala, eu não estou deixando de me nutrir, ela fala. Eu só deixei de usar esta fonte de energia, estou usando outras. Ou seja, ela criou uma outra verdade para se alimentar. Olha que fantástico. Não ela, né? Mas assim, óbvio, eu li o livro dela, mas é, é isso, olha que curioso, né? Quantas verdades absolutas que a gente carrega durante a nossa vida inteira e que impedem a gente de dar um passo. Olha que louco. Né? Você vai lá para a igreja até que a morte os separe. Verdade absoluta. Pensa quantas pessoas sofreram com isso. De relacionamentos abusivos, violentos. E a pessoa ter que engolir uma vida inteira um traste dentro de casa. E a pessoa não precisa nem ser ruim. Olha que interessante, né? Vamos imaginar, né? As pessoas são super do bem, de boa, tranquilaças, não tem violência nenhuma, pelo contrário, são parceiros, assim, amizade, mas acabou o amor. E a pessoa continua casada a vida inteira, infeliz. Ela se anula porque alguém disse que ela teria que ficar até que a morte chegasse, né? A morte de algum deles chegasse. Olha que insano que é isso. Né? Ah, não, vou ficar no meu trabalho, porque né, tem convênio médico, tem ticket, não existe mais, né? Mas na época do meu pai eram uns tickets, assim, vinha uns papelzinhos com valor, assim, bem louco. Mas ainda tem, né? Tipo o cartão hoje, né? Lá os vale refeição da vida e vale alimentação, refeição. Aí tem os benefícios, né? Ou seja, são verdades absolutas que todo mundo fala, meu, isso aí é bom demais, né? Caraca, a sua empresa é da hora, né? Show de bola, eles pagam tudo isso de benefício. Bacana. A pessoa está super infeliz no trabalho, mas ela fica por causa dos benefícios. Olha que louco. Salário e benefícios. Ela anula a própria vida. É como se você tivesse casado com uma pessoa que você não gostasse a vida inteira. Você está lá na empresa. Né? Então olha como isso pode empurrar a gente assim contra a parede. Né? Essas verdades que são criadas, né, com base em avaliações de pessoas que já foram, de pessoas que já trilharam caminhos aqui né, jornadas aqui na planeta Terra, e a gente olha e fala, putz, olha que bacana, né, a jornada que esse cara, que essa mulher traçou. Eu quero seguir, quero fazer o mesmo. Só que não. Né? O nosso veículozinho aqui, ele tem um trajeto único para trilhar. O que você acha que, tipo, Buda, Jesus, né, os caras assim, não apareceu nenhum outro? Porque tá todo mundo querendo seguir os mesmos passos. Não vai dar certo. Não é. Porque, olha a loucura, eu estou me atrevendo, né, a dizer que o Buda, Jesus ou qualquer líder religioso, né, assim, pessoas importantes, né, dentro do ponto de vista religioso de qualquer país, de qualquer nacionalidade, de qualquer tipo de religião, essa pessoa ela só passou uma ilusão, porque ela estava manifesta num corpo humano. Era a mente dela produzindo informações. E a mente que produz informações, ela não é verdadeira. É ilusória. A nossa mente, ela cria ilusões. Então, se a gente tentar seguir o mesmo caminho, fazer as mesmas coisas que a outra pessoa fez, a gente não vai alcançar o mesmo resultado. Porque somos todos diferentes. Cada um tem um momento de vida, cada um tem fez milhões de escolhas, cada um tem uma família, e mesmo dentro da mesma família, gente, pensa. Né? Lá em casa nós somos em 4 filhos, né? Eu sou o 4º filho do meu pai e da minha mãe. Somos todos diferentes. Tem uma coisinha ou outra ali que, beleza, a gente tem algo em comum? Tem, com certeza tem, por causa da criação.
né? Talvez um gosto musical, mas nem isso, né? Acaba variando de pessoa para pessoa, né? Mesma criação, né? Mas os fatores são totalmente diferentes. Tempos diferentes, momentos diferentes de nascimento, de crenças, evolução dos pais, dinheiro ou falta dele. Meu, loucura! As variáveis são gigantes. Por isso que assim nós temos essa individualidade que é para trilhar o nosso próprio caminho. Não adianta eu seguir o de ninguém. A mesmice, ela vai levar a gente para o mesmo buraco, o buraco da ilusão. É o buraco da ilusão. A gente vai achar sempre que isso aqui é uma caneca. A gente vai achar sempre que aquele emprego é o melhor. A gente vai achar sempre que viajar para tal lugar é mais divertido. É sempre assim. É a massa, é o efeito manada, né? O efeito boiada, né? Vai todo mundo junto. Né? Aquela coisa, vai um para um lado, vai todo mundo junto. Não sabe nem o que está acontecendo, mas está todo mundo indo para lá, vamos, né? Eu que vou contra fluxo, né? Ou seja, essa verdade absoluta, será que ela é única mesmo? Né? Vocês estão absorvendo isso? Galera, o ano não existe. Deleta isso da mente de vocês. Pensa então bolsa de valores, né? Mercado financeiro. Isso é ilusão criada, assim. Ilusão pura. Não sei nem como o mundo funciona diante disso, porque hoje em dia a gente fala o mundo gira em torno da economia, né? A economia é uma ilusão, é uma loucura e é insustentável, inclusive, né? Não faz bem para o planeta. A gente precisa urgentemente mudar esses conceitos assim econômicos que a gente vive hoje, porque é insano. É insano. Para nós, para o planeta, a gente se torna escravo do trabalho, do dinheiro. É uma loucura. Por quê? Porque essas foram verdades que foram sendo sedimentadas e impregnadas dentro da nossa cultura como verdades absolutas. Né? E mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente olhe de uma forma diferente, a gente age. Vem um impulso de dentro, é impressionante. Vem de dentro para fora. É uma loucura isso. É mais forte do que a gente imagina. A hora que a gente vê, já está fazendo, já está lá. Já foi, já fiz, já aconteceu. É muito rápido. É muito rápido e muito inconsciente, né? Quantas coisas no nosso dia a dia que a gente classifica, né? Caneca, janela, quadro. No quadro tem uma Kombi, né? Cômodo, armário, porta, cama. Já está tudo nomeado, galera. Né? Já está tudo nomeado. Empresa X, empresa Y, país tal, viagem X, hotel nananá. Tanto de dinheiro na conta. Qual banco? É banco virtual? Não é. Já está tudo nomeado. E tudo que está nomeado foi porque alguém nomeou e uma grande quantidade de pessoas assinaram embaixo, acreditaram juntos, concordaram com aquilo. Então, isso que a gente vive hoje é um acordo comunitário, é um acordo comum, né? É um acordo da nossa sociedade, da nossa comunidade. Mas nada impede da gente desconstruir. Nada impede, na verdade, assim, nós devemos desconstruir isso. Não estou falando para a gente abrir mão da sociedade. Já aconteceu de eu atender pessoas assim, que estavam defendendo tão a ferro e fogo, né, contra esse fluxo financeiro, econômico, consumo desenfreado, né, essa coisarada toda, que a pessoa entrou numa onda de escassez. Ou seja, começou a faltar o básico para a pessoa. Começa a faltar comida, começa a faltar emprego, começa a faltar dinheiro. Porque ela não concorda, né, com o processo em si, e ela para ali naquela segunda etapa. Lembra? Né? Isto é caneca. Aí a segunda etapa, isso não é caneca. Né? Então, ou seja, isto é economia. Né? Vamos olhar para a economia, vamos olhar para o capitalismo, né? Dessa forma. Isso é capitalismo.
Tá, ok. Esse é o olhar daquilo que já está carimbado. Beleza, todo mundo acredita, tá todo mundo acreditando, então é. É o capitalismo, né? O olhar meio cegueta, né? E aí você olha bem e fala, meu, isso não é. Isso não é a economia, isso não é o capitalismo, isso não é um consumismo. Né? Eu posso desconstruir isso. Né? Eu posso ir tirando as partes e no fundo não fica aquilo que estão dizendo que é. Né? E como eu não concordo, eu vou no contrafluxo. Ok, né? Para desconstruir a gente precisa ir no contrafluxo num dado momento. Mas depois você percebe que está dentro dessa estrutura. Planeta, sociedade, país em que a gente vive. E aí você vai para o terceiro olhar do tipo, enfim, isto é economia. Esse enfim, isto é economia, enfim, isso é capitalismo, materialismo, seja o que for, consumismo, é o olhar de compreensão de todo o processo. Você entende que você pode desconstruí-lo a qualquer momento, né? Mas isso não te impede de andar junto. Porque é justamente aí que nós faremos a diferença. Quando a gente anda junto. Né? Vou citar de novo aqui Buda. Né? A manifestação, né? Lá, o Siddhartha Gautama, né? O cara que era o príncipe, tinha tudo no castelo, fugiu de casa, ou seja, contrafluxo. O pai queria que ele fosse rei, óbvio, assumisse o trono. E ele falou, não quero ser rei, tem alguma coisa aqui me chamando para ir para outro lugar. O cara virou um ermitão, né, para terrorismo do pai. Né? Tipo, meu filho rebelde sem causa, fugiu de casa, era o rei, né, ia se tornar rei e fugiu, né, virou monge, sei lá, não existia esse termo antigamente, né, mas que seja. Ele foi contra o sistema. Olha que interessante. Né? Ele começou a desconstruir o sistema. Ele começou a tirar as partes e tentar entendê-las de uma forma totalmente diferente. Né? E aí ele senta em meditação, né? A história que se conta, né? Ele senta lá em meditação depois de milhões de tentativas, tá? Não foi na primeira tentativa de meditação, não foi só meditação que ele tentou milhões de outras coisas que não deram certo, que não fizeram ele acessar essas informações. E aí ele decide parar embaixo de uma árvore, sentou, meditou e puf, foi, né? Foi, sabe-se lá para onde, conversou com ele mesmo, conversou com o universo, bateu na portinha do tal, não sei. A hora que ele retorna para o corpo, para a consciência, ele percebe que não adianta ele ficar ali do tipo, é uma ilusão, né? Assim, tentando catequizar pessoas. E aí ele passa a caminhar junto. Né? E aí as atitudes dessa pessoa é que são transformadoras. Né? E aí vai partir de uma outra pessoa. Fala assim, aí a pessoa levanta a mão, né? Mas como que é isso? Aí ele vai tentar explicar o inexplicável através do filtro corpo humano, corpo, mente e espírito. Olha que loucura. Né? O cara ele acessa uma informação muito pura, né, de tudo, sei lá, do cosmos, do universo. Não tem como oralizar isso, né? Fica praticamente impossível você trazer isso de uma forma concreta para o mundo. Né? Você simplesmente caminha e age, é ação, atitude. Não tem fala, tem ação, tem o ser, né? Seja, é isso. E aí as pessoas começam a questionar, as pessoas começam a perguntar o que foi que aconteceu, né? Como isso acontece. Né? E aí essa pessoa, ela entende a limitação, porque ela está manifesta num corpo físico. Olha a dificuldade, né? A alma, essa alma iluminada, ela está dentro de um corpo físico que tem uma mente que recebeu vários emplacamentos no dia que nasceu, né? E outros tantos aí durante a jornada da vida, e ela vai tentar explicar para as pessoas, através desse prisma dela,
o que foi que ele entendeu. Que é o que eu estou fazendo, tentando fazer aqui também. Eu, sei lá, compreendi alguma coisa aí da medicina chinesa, quero passar para vocês e estou usando as experiências que eu tive na minha vida para tentar transmitir aquilo, não, uma mensagem aí que eu quero deixar para vocês. É mais ou menos isso que acontece. Mas pensa, né? Se Jesus falou, Buda falou, e aí a gente interpreta do jeito que a gente entende. Não do ponto de vista dele, mas do meu. Aí vai passar pelo meu filtro, aí telefone sem fio, né? Para cada um que ouvia essa mensagem, essa informação, ela vai perdendo ou ganhando informações adicionais, aí, algumas delas ilusórias, né? Daí vem essa ilusão criada pela mente, assim, né? Porque tudo é ilusório desse ponto de vista. Não é interessante, galera? Então, o que eu peço para vocês para o ano novo, né? Para o ano de 2021, se é que ele existe, assim, né? Não existe, eu sei que não existe. Eu, pelo menos, não acredito, né? Dá para a gente desconstruir facilmente, assim, as datas, os meses, né? Dia, hora, dá para desconstruir facilmente, assim. Mas, né? A gente aceita que existe esse ciclo porque ele já está tão impregnado na nossa cultura, na nossa sociedade, que negá-lo também, né, do tipo, né, tentar falar assim, gente, acorda, né, isso não existe, não vai levar a lugar algum. Né? Então vamos aceitar as datas, vamos aceitar a virada do ano, sei lá, porque assim, né, é um momento de renovação culturalmente. Olha que curioso, né? A gente acaba através de uma ilusão, criando um movimento em massa que traga bons fluidos mentais, bons pensamentos e assim por diante. Né? Para algo funciona. Então isso é o ano novo, isso não é o ano novo, desconstruir, enfim, isto é um ano novo e para esse ano novo de 2021 vamos aprender a desconstruir. Né? Você não precisa abrir isso, abrir o jogo, né, para todo mundo. Só observa os objetos, os pensamentos que vêm na sua cabeça, ou por que você está pensando assim, ou por que aquela pessoa pensou assim, desconstrua. Né? Eu lembro uma vez, uma moça que eu atendo, ela estava querendo fazer um intercâmbio, né? E aí ela, Gui, tá difícil, porque tô tentando juntar dinheiro, mas o volume do dinheiro que eu consigo juntar não é suficiente para que eu faça a viagem, né? E sei lá, não tava fluindo, né? O negócio não tava indo. Aí eu desconstruí o pensamento, né? Eu falei, mas por que a única forma de você fazer esse intercâmbio é ganhando dinheiro através do trabalho? Né? A desconstrução é justamente essa, é fazer a pessoa parar para pensar. Porque assim, durante a vida a gente ouve, você quer ganhar dinheiro? Trabalhe. Né? Você quer ganhar mais? Trabalha mais. Ou arruma um emprego que pague melhor. Né? Então, aí a gente se vê numa armadilha criada culturalmente que impede a pessoa de vislumbrar infinitas outras possibilidades de alcançar objetivos. Né? Aí ela falou, é verdade. Aí ela fez uma vaquinha virtual, olha que interessante. Né? Que foi entrou justamente o dinheiro que ela estava faltando para ela conseguir fazer o movimento dela. Né? Tudo bem, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro assim também. Nada impede. Né? Mas por que essa é a única forma de? Né? Então, essa desconstrução é justamente isso. Né? Não arrumo um marido, não arrumo um namorado, não arrumo uma esposa, não arrumo um trabalho novo, não consigo sair da minha casa, não troco o meu carro. Por quê? Porque talvez a gente tenha muitas verdades absolutas dentro do nosso ser, né? Do nosso mental,
que impedem a gente de fazer movimentos diferentes. Né? Inclusive de questionar se eu preciso de um carro novo. De questionar se eu quero ter alguém dentro da minha casa, um parceiro, uma parceira. De me questionar se eu quero um novo emprego, se eu preciso de mais dinheiro. A gente vai assim meio que zumbizão total. Manada, eu preciso de mais. Todo mundo precisa. Quem não precisa? Quem não quer ganhar na Mega Sena da virada? Né? E a gente nem se questiona. A gente nem questiona o sistema que foi desenvolvido em torno disso, né? Aí tem uns que vão no contrafluxo. Ah, isso é uma ilusão, né? O búdico ali do lugar, né? Não, é uma ilusão. Isso é maracutaia, esse dinheiro já tem destino certo, né? O da Mega Sena. Né? Não acreditem, não joguem, assim, não gastem seu dinheiro com isso. Gente, para tudo na vida. Pode ter certeza que, assim, eu estou falando aqui diante também de vários conceitos enraizados, que talvez eu nem tenha consciência sobre. Todos temos, todos. Tá aqui, tem. Tá aqui, tem conceito enraizado, tem conceito cimentado, concretado, o que for, assim, chumbado, que é uma beleza, que a gente nem percebe. Nem percebe, vai tocando a vida. Né? A hora que alguém questiona e a gente começa, ou que a gente, na verdade, se questiona e começa a desconstruir todo esse processo, é que a gente vai encontrando as nossas formas de ver a vida, as nossas verdades. Né? Para talvez encontrar o caminho da nossa origem. Né? Voltar para essa mãe eterna, para esse pai celestial, para esse pai do universo, pai e mãe, né, que eu costumo chamar, né, essa origem de tudo. Né? Então vamos desapegar aí dessas ilusões criadas da mente e produzir novas, inclusive. Né? A gente pode fazer uma substituição de crenças, já ajuda pra caramba na vida. Né? Já dá uma facilitada master, assim. Mas fora isso, eu lembro que esse mestre budista que eu fui lá na palestra, né, no retiro, ele falava, né, dessa questão do isso não é, enfim, isso é. E aí ele falava então das bolhas também de realidade. A gente vive dentro de uma bolha que a gente acredita ser a nossa realidade. E o fato de eu ter estourado a bolha não quer dizer que eu não esteja dentro de outra. Né? Então é isso. Então a gente vai o tempo todo estar atento e observando. Orar e vigiar, já dizia, né? Os religiosos. Então é o tempo todo. Mas, gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez às lives. Segunda-feira que vem tem mais. A gente vai conversando. Eu sempre gosto de filosofar um pouco, vocês já perceberam, né? Então eu vou sempre trazer aí, vira e mexe, algum conteúdo para dar um chacoalhão mesmo, né? Pra gente dar essa parada, dar um passinho para trás e começar a observar de um ponto de vista um pouquinho mais distante ou de um outro lado, né? de um outro ângulo, para que a gente comece a ter uma figura, né? Uma visão um pouco maior ou integral daquilo que eu estou tentando enxergar. Né? Parar de olhar por aquela frestinha única ali pelo olho mágico da porta, né? e ampliar um pouco os nossos pontos de vista. Tá bom? Foi um prazer vê-los aqui novamente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Essa é a minha verdade sobre a mentira. Segunda-feira que vem tem mais. Um abraço. Fica aqui no Insta, tá? 24 horas, né? Pra gente não perder o costume, né, de contar no reloginho. E aí depois eu jogo lá no YouTube e aí fica à disposição de vocês quando quiserem, tá bom? Beijão, fui!